Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O estoicismo é daquelas filosofias que todo mundo acha que conhece, né? Mas quase sempre acaba entendendo tudo errado. Nesta nossa explicação de hoje, a gente vai desconstruir e reformular totalmente o que se entende por essa antiga filosofia, pegando os insights incríveis direto dos livros O Pequeno Livro do Estoicismo e Um Guia para a Boa Vida. E olha só, a ideia aqui não é dar uma aula chata de história, não, tá? É mostrar como esses conceitos lá da antiguidade são, na verdade, ferramentas extremamente práticas e avançadas para a nossa rotina de hoje. Para começar, vale muito a pena a gente pensar o que vem à cabeça quando ouvimos a palavra estoico. Hoje em dia, a primeira coisa que se assume é que ser estoico significa ter aquela cara amarrada, sofrer calado, não demonstrar afeto por nada. Dá logo a impressão de alguém que engole o choro e age que nem um robô diante de qualquer problema. Mas, adivinha só, essa ideia está literalmente a anos-luz do que os filósofos estoicos originais ensinavam e viviam na prática. É um contraste simplesmente fascinante. De um lado, a gente tem a definição moderna do dicionário, que diz que o estoico é alguém não afetado por alegria ou dor. Do outro lado, a gente tem a vida real daquela época. Quando analisamos figuras históricas tipo Sêneca ou o imperador romano Marco Aurélio, descobrimos pessoas absurdamente otimistas, gente engajada com o mundo e que sabia aproveitar muito bem as coisas boas da vida. O objetivo deles nunca foi banir as emoções de forma geral, mas sim banir as emoções negativas. Eles criaram, na verdade, uma filosofia de vida incrivelmente alegre. Certo, então se a ideia não é reprimir os sentimentos, qual era o grande objetivo final para esses filósofos? Eles deram um nome para isso: eudaimonia. Essa é a condição máxima de prosperar na vida. Não estamos falando de um humor passageiro ou daquela alegria de 5 minutos quando a gente compra algo novo. É um estado contínuo de viver de um jeito extraordinariamente bem, com a vida fluindo, não importam os buracos no caminho. É a verdadeira alegria inabalável, aquela que vem lá de dentro. E se a gente destrinchar essa palavra, eudaimonia vem do grego. Eu significa bom e daimon quer dizer espírito interior ou centelha divina. Então, o significado literal, a essência de tudo que os estoicos buscavam, era basicamente estar de bem com o próprio espírito interior. É a ideia de que a natureza plantou uma semente do nosso eu ideal aí dentro de nós, e o nosso grande propósito é viver em total harmonia com essa versão mais elevada. E como chegar nesse nível de harmonia? Aqui entra o nosso mapa prático, o triângulo estoico da felicidade. Essa é a estrutura que os antigos usavam para manter esse estado contínuo de prosperidade. Bem no centro desse triângulo está o nosso grande objetivo, a eudaimonia, aquela vida fluida e feliz que a gente acabou de ver. E para segurar tudo isso, temos 3 pilares fundamentais ao redor. Entender esses 3 princípios básicos é o que solidifica a verdadeira base do estoicismo, mostrando exatamente onde a teoria encontra o mundo real de forma perfeita. Começando pelo pilar número 1, viver com areté, uma palavra grega belíssima que muita gente traduz só como virtude, mas que vai muito além disso. Imagina 2 linhas. A linha de cima representa tudo que nós somos capazes de ser, o nosso eu ideal. A linha de baixo é o que a gente realmente está fazendo neste exato milissegundo. Aquele espaço solto no meio das duas é a lacuna. Na prática estoica, viver com areté significa usar a nossa razão para expressar a nossa versão mais elevada a cada instante. É fazer um esforço gigantesco e contínuo para fechar essa lacuna. Agir da forma mais alinhada possível com o nosso maior potencial, sem dar espaço nenhum para arrependimento ou ansiedade. E aí, passamos para o pilar número 2. Focar no que controlamos. Esse é, sem a menor dúvida, o princípio mais famoso e prático de todo o estoicismo. Para agir como nosso eu ideal, a gente precisa saber onde colocar a nossa energia. Pensa na analogia do boneco voodoo. Imagina só, fazer um bonequinho voodoo próprio, abrir a janela do quarto, jogar ele lá no meio da rua e ficar torcendo para que o dia seja ensolarado e ninguém pise nele. De repente, vem cachorro mordendo o boneco, gente chutando, pneu de carro passando por cima. Na vida real, a gente chamaria isso de pura loucura, né? E mesmo assim, é exatamente isso que a gente faz com as nossas emoções quando passa o dia inteiro surtando com coisas fora do nosso controle. A gente pega a chave da nossa própria paz e entrega de bandeja na mão dos eventos externos.
Para não cair nessa armadilha de sofrimento, os estoicos usavam a dicotomia do controle, que a gente pode adaptar aqui para uma tricotomia moderna e muito mais útil. Funciona assim. Primeiro, temos as coisas sobre as quais temos controle total, tipo as nossas metas e os nossos valores. Depois, as coisas sobre as quais não temos controle algum, como o clima ou se o sol vai nascer amanhã. E, por fim, as coisas onde o controle é parcial, tipo ganhar uma partida de tênis. O grande segredo da coisa toda? Investir a nossa energia mental única e exclusivamente nas áreas onde a gente tem agência de verdade. Esse ponto crucial fica perfeito nas palavras do filósofo Epiteto, que é basicamente o alicerce de todo esse treinamento. Ele dizia o seguinte: das coisas, algumas estão em nosso poder e outras não. Simples assim. Tentar lutar contra o que não está sob nosso controle é, segundo ele, como querer sair no soco com os deuses. É inútil e é a verdadeira raiz da raiva, do medo e do ressentimento. A paz de espírito começa quando a gente separa, de forma bem agressiva, o que é interno do que é externo. Mas peraí, e aquelas coisas de controle parcial, como o resultado de um projeto enorme no trabalho ou aquele jogo de tênis? A resposta estoica para isso é simplesmente brilhante: internalizar metas. Imagina um arqueiro. Ele faz de tudo e foca toda a energia no processo de tensionar o arco e mirar com perfeição. Esse é o objetivo dele. Agora, depois que a flecha solta do arco, se o vento bateu ou o alvo se mexeu, já não importa mais, está fora de controle. Quando a gente foca no processo e não no resultado final, cria-se uma mente completamente invencível e tranquila, pronta para aceitar qualquer desfecho com a maior naturalidade. E finalmente chegamos ao pilar número 3, assumir a responsabilidade. Essa é a peça que amarra todo o nosso mapa e elimina qualquer possibilidade de dar desculpinha. Se a gente olhar de perto, a responsabilidade fica ali no topo, apoiada diretamente nos outros 2 pilares, viver com areté e o foco no controle. E faz todo sentido lógico. Se a verdadeira eudaimonia vem só de expressar o nosso melhor, que é algo 100% sob nosso controle, e se o que acontece do lado de fora não muda quem somos por dentro, então, no fim das contas, todo o bem e todo o mal dependem pura e exclusivamente das nossas escolhas. O nosso florescimento como ser humano está inteiramente na nossa própria mão. O choque de realidade que esse pilar traz é colossal. A mentalidade de vítima passa a vida inteira apontando o dedo e buscando culpados nas circunstâncias. É o chefe, é a economia, prendendo a felicidade a coisas que ainda vão acontecer. Já a autorresponsabilidade estoica aceita de peito aberto que os eventos externos são neutros. A verdadeira liberdade de escolha mora em como a gente interpreta e reage a esses eventos. O estoicismo ensina que, não importa se as cartas que a vida distribuiu foram péssimas, quem joga a mão somos nós. A gente puxa o bem de dentro para fora. E o grande desfecho de toda essa mudança mental radical é a nossa famosa tranquilidade inabalável. O benefício prático de bater no peito, assumir a bronca e agir no nosso maior potencial é criar uma resiliência mental indestrutível. E para enterrar de vez aquele mito de que estoico é gente fria e apática, as palavras de Sêneca resumem tudo. Ele disse que, se seguirmos esses princípios e pararmos de ser arrastados pelo que não controlamos, o praticante deve, quer queira ou não, ser necessariamente acompanhado por uma alegria constante e profunda. A tranquilidade não é buscada por puro egoísmo, ela é simplesmente o subproduto glorioso e inevitável de viver bem, em total harmonia com a razão. Chegando ao fim desta nossa explicação, fica uma provocação pesada no ar, inspirada direto por esses sábios da antiguidade. Nos dias de hoje, com a vida corrida que a gente leva, vale muito a pena questionar quais eventos externos ou opiniões de pessoas que nem conhecemos estamos permitindo que ditem a nossa felicidade e a nossa paz de espírito. Talvez seja a hora exata de puxar aquele nosso boneco voodoo da rua, aplicar o triângulo estoico na prática e resgatar a verdadeira alegria inabalável, aquela que só pode nascer aí dentro. É fantástico pensar como arrumar a casa por dentro muda completamente a forma como enxergamos o mundo lá fora. Tem muita coisa para se pensar, não é mesmo?